Nova Metro Music. Muito boa noite, estamos no ar, começando mais um Em Negrito aqui na Nova Metrô. Nosso segundo dia, nossa segunda semana, mas a primeira semana teve um retorno muito legal. Eu sei que tem muita gente ouvindo a gente aí do outro lado. São 19 horas e 15 minutos, já estamos no ar aqui no estúdio. A minha convidada querida também já está aqui. Vou contar para vocês já quem é. E a gente hoje vai falar sobre o negro no mercado de trabalho. Vocês se lembram que a nossa proposta aqui com o Em Negrito na Nova Metrô é sempre trazer assuntos, né, falar da nossa negritude, do nosso empoderamento, das nossas superações, das nossas lutas. É para isso que a gente está aqui. E hoje a gente vai falar sobre o negro no mercado de trabalho. E eu tenho uma pessoa competentíssima para falar sobre isso comigo aqui hoje, que é a Karina Limeira. Boa noite, Karina. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todo mundo que está escutando aí a rádio. Bom, a Karina, ela, além de ser uma super afroempreendedora, ter feito dessa questão do negro no mercado de trabalho também, né, um norte no teu trabalho. Mas eu quero que tu comece apresentando para a galera aí por que, né, essa questão faz parte da tua vida, como é que foi a tua trajetória como profissional, até chegar a realmente se ligar de que isso é uma questão importante e que deveria ter um cuidado maior da tua parte. Então, eu sou baiana, né, nascida e criada em Salvador, e há 5 anos atrás eu decidi me mudar para Porto Alegre. Eu sou publicitária e, assim, no mercado de trabalho foi onde, para mim, o racismo se tornou mais forte. Assim, foi o mercado de trabalho que me mostrou na pele o racismo. Então, dentro dessa minha trajetória, trabalhando com comunicação, com publicidade, eu fui vendo a necessidade de combater isso nesses espaços, assim, no espaço do mercado de trabalho, nos espaços onde a gente atua. E, bem, quando eu me mudei para Porto Alegre, eu comecei a empreender aqui em Porto Alegre. E aí, quando eu me mudei para Porto Alegre, trabalho no segmento de eventos, eu comecei a participar e a criar eventos voltados para essa questão mais étnica, né? A partir do momento eu sou empreendedora, eu sou entusiasta do empreendedorismo feminino, eu participo de muitas redes, sou embaixadora de uma rede de São Paulo, também de empreendedorismo feminino. E, assim, nessa caminhada de realização de eventos relacionados ao empreendedorismo feminino, eu comecei a perceber que as empreendedoras negras não estavam ali, não participavam desse espaço. E eu achei estranho, porque somos mais da metade da população. E somos empreendedoras natas, porque, né, podemos até dizer que no Brasil fomos as primeiras empreendedoras. E onde é que a gente está, se a gente não está nesses eventos? Então, a partir dessa preocupação, eu comecei a voltar ao meu trabalho mesmo, a estar buscando essas mulheres, a estar estimulando a participação delas nesses eventos que falam sobre negócios e empreendedorismo, começar a estimular a participação delas, a ocupação dela nesse espaço. Eu acho muito importante. E há 5 anos eu estou aí trabalhando aqui em Porto Alegre, trabalho no segmento de eventos, trabalho tanto com eventos corporativos como eventos sociais, mas sempre dando, né, colocando essa pitada da questão negra, da nossa questão étnica dentro desse espaço. Bom, o que me motivou a colocar, né, o negro no mercado de trabalho como tema desse programa de hoje foi o episódio que a gente teve nas manifestações, né, daquela babá que foi com o casal para as manifestações, vestida de branco, com o uniforme dela, e ali teve muita discussão, né, um lado, como sempre, dizendo, vocês estão exagerando, estão se vitimizando. Um outro lado que compreendeu por que a gente fez daquilo uma questão. A gente vai falar mais a fundo dessa questão da babá mais à frente. Mas, a partir dali, eu vi que realmente o mercado de trabalho precisa ser olhado com mais cuidado. Como tu falou, é aqui, eu acredito que seja aqui no mercado de trabalho onde a gente perceba, né, essa construção do racismo brasileiro. Nós somos um país que tivemos quase 400 anos de escravidão,
Pois é. Uma abolição mal feita há quase 130 anos atrás, né? Muita gente diz pra gente, deixa pra lá, isso já passou, isso é passado, mas eu acho que é o mercado de trabalho que nos mostra que a gente ainda tem consequências muito sérias dessa questão, né? Seríssimas, Fê. O mercado de trabalho, ele nos prova, quem estiver atento e de olho aberto vai ver. Vou te dar um exemplo bem clássico. Eu, moradora de Salvador, como todo mundo sabe, Salvador é uma cidade que é 80% negra, né? A cidade mais negra fora do continente africano. E então, em Salvador, na área da comunicação, eu cansei de estar em eventos da publicidade onde eu era a única negra. Então, não é normal, não pode ser visto como uma normalidade. Numa cidade onde a gente tem 80% da população negra, a gente está num espaço onde eu sou 1%, onde eu sou uma pessoa. Né? Um espaço, sei lá, de 100 pessoas, eu sou 1%. Isso não pode ser visto como normalidade, isso tem de ser debatido, tem de ser reparado, as pessoas precisam prestar atenção nisso e saber que tem algo errado ali. O que é que está acontecendo? Por que não tem? Por que não tem? Não é competência, sabe? Isso precisa ser discutido, as pessoas precisam prestar atenção nesses ambientes, nessa ocupação, e várias outras situações, assim, situações onde você vai fazer uma entrevista e, de repente, no telefone você é tratada de uma maneira, a pessoa te faz uma pré-entrevista ali pelo telefone, você se desenvolve bem, e quando você é apresentada, a pessoa te olha e a expectativa dela sobre o teu trabalho baixa. Então, ela já não te vê mais como uma pessoa competente para aquele cargo. Bem, acontecem inúmeras situações, eu acredito que a maioria dos negros já deve ter passado por uma situação, mas eu acho que, para quem não é negro, né, para os não negros, é notório observar onde é que nós estamos no mercado de trabalho. Né? E essa foto aí que você falou da babá, ela representa exatamente isso. A simbologia dela é essa. Onde estamos no mercado de trabalho? Quem, após mais de 130 anos de abolição, aonde chegamos? Qual a nossa visibilidade dentro desse mercado? Isso tudo a gente vai conversar ao longo do programa de hoje, mas eu quero começar já contando uma história para quem de repente esteja ouvindo e pensando, mas será que a gente precisa falar sobre isso? Será que isso ainda acontece? Que a gente ouve muito, né? Mas, gente, isso existe. Escutamos. Bom, hoje eu recebi uma ligação de uma amiga minha de São Paulo, de um coletivo do qual eu faço parte, e ela me contou a seguinte história, de uma menina de 20 anos que usa tranças, usava, porque agora já não usa mais, vocês vão entender por quê. Essa menina usa tranças e ela passou em todas as etapas de seleção para trabalhar numa joalheria muito conhecida, muito famosa, que tem em quase todos os shoppings maravilhosos do país. Na hora de ser efetivada, essa menina teria que tirar as tranças, né? E isso não foi nem insinuado, nem não. Isso foi dito. Não, precisa tirar as tranças do cabelo, né? O mais triste disso tudo é que a menina tirou as tranças, que a gente fica nessa dúvida, né? É muito fácil quando a gente está de fora dizer, mas não tira. E tu mesma, né, já passou por isso. Claro. e manteve ali. Não é fácil, a gente precisa do emprego, né? Exatamente. E ela tirou as tranças e continua sem este emprego, né? Então, a gente está nessa discussão de até que ponto a gente realmente ainda não é aceito, as portas estão fechadas. Quando abertas, a gente precisa se adequar de alguma maneira, né? Se descaracterizando a nossa negritude. E mostrar também que a gente precisa mudar isso também, né? Quer dizer, a partir do momento que essa menina ainda continua sem emprego, porque ela ainda está sem emprego, a discussão entre a joalheria e ela continua. E a gente precisa também, né, enquanto negros, decidir de que maneira a gente vai mudar esse tipo de atitude, né? Com certeza. É incrível porque quando as pessoas escutam esse tipo de história, algumas pessoas tendem a acreditar que é um fato isolado, né? Quando não é. Esse é um caso que você recebeu hoje e, incrivelmente, eu também soube de um caso hoje bem semelhante, que vem aí nos provar o quanto isso acaba sendo corriqueiro, quantos casos estão acontecendo nesse exato momento e que a gente não sabe. Eu tenho uma amiga que é chefe
e é negra, né? Esse mercado está muito em moda na gastronomia, mas se você reparar, tem pouquíssimos chefes negros, né? Eu não sei nem te citar um. Eu tenho essa amiga que é chefe negra. E ela fez um orçamento para um cliente, mandou a amostra do produto dela, do que ela poderia fazer, e a cliente pediu uma visita. E quando ela foi visitar a cliente, mal a cliente abriu a porta, olhou para ela e disse: por que você não me contou no telefone que você era negra? Imagina essa situação. Ela foi totalmente aprovada enquanto a figura dela era desconhecida. E para essa cliente, ok, poderia na equipe dela até ter algum negro, mas a chefe, a pessoa que está comandando a operação, não poderia ser negra. E o trabalho dela não foi aprovado. Quer dizer, são histórias que podem parecer absurdas, mas são histórias que não são isoladas, são histórias que ainda estão acontecendo com bastante frequência. Esses são alguns casos, e isso precisa ser discutido. As pessoas precisam prestar atenção nisso, né? Espera aí, está errado, né? Como é que você vai desprezar um profissional qualificado por conta da identidade negra dele, pela forma que ele se porta, pela forma que ele se veste, né? Então, isso acaba também causando, assim, nos profissionais, a gente fica se sentindo rejeitado e a gente começa até a negar, né? Por exemplo, a menina tirou as tranças. Exatamente. Foi solicitado que ela tirasse as tranças. Eu, particularmente, já tive uma época que eu achava que para ir para entrevistas de trabalho, meu cabelo precisava estar escovado. Sabe? Estar apta visualmente para uma entrevista de trabalho era estar com o meu cabelo alisado, escovado, ali, ajustado. Fora isso, eu estava bagunçada, sabe? E é complexo essa negação que a gente acaba tendo da nossa imagem profissional por conta disso, porque é criado, né, o estereótipo de que a imagem profissional é aquela pessoa assim, clara, é aquela pessoa que tem o cabelo liso, e onde é que a gente se encaixa nisso, sabe? O que a gente não pode mudar? Não posso mudar a minha cor para virar uma profissional qualificada. E não precisa. E não preciso, não devo. Eu não devo fazer Exatamente. isso. Mas aí o mercado acaba lhe deixando confuso. Nos mostrando isso o você tempo fica, inteiro. Exatamente, você fica o tempo inteiro tentando ser o que não é. Eu passei muito tempo da minha vida achando, eu trabalho com comunicação, eu sou publicitária, eu sou atendimento publicitário. Não posso chegar no cliente, sabe, com esse cabelo que eu uso hoje. Hoje eu uso meu cabelo é perfeito. Eu mal penteio. Boto para cima e me acho linda e estou apta a frequentar qualquer espaço, ocupar qualquer espaço. Mas durante muito tempo não foi assim, e eu acho que isso é uma grande dificuldade. É preciso que todo mundo esteja atento a essa situação, porque você está reprimindo uma pessoa, você está causando danos psicológicos em um profissional, danos seríssimos, assim, né? É bem profundo, é bem mais complexo do que simplesmente tirar uma trança ou dar uma escova no cabelo. É verdade. E é por isso, por ser complexo e por ter muitas ramificações, que a gente vai falar de todas elas. A gente vai ouvir uma música agora para dar uma respirada. Daqui a pouco a gente volta, então, falando mais sobre a inserção do negro no mercado de trabalho, o que a gente enfrenta, o que a gente ainda vê acontecer. Quem quiser participar, manda um WhatsApp para a gente através do 80-228-228. Eu sei que deve ter muita gente aí com história para contar. No programa passado até, teve uma pessoa que mandou um WhatsApp dizendo: minha esposa é jornalista, ainda não conseguiu trabalho e tal. Quem tem histórias também assim para contar, manda um WhatsApp pra gente, 80-228-228. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta com mais papo aqui no Em Negrito. Nova Metro Music. A gente terminou o outro bloco falando um pouquinho sobre essa falta de... essa negação, né, que a gente acaba criando, às vezes, por não se ver nos espaços, por ter que se mudar para se encaixar. E até interessante, porque muita gente diz: mas o próprio negro é racista. É importante a gente entender o que é o auto-ódio, né? Que o auto-ódio, na verdade, é um dos braços, é uma das consequências do próprio racismo, né? Imagine você crescer vendo que tudo que tu é, tudo que tu representa é sempre associado ao ruim, ao feio, né?
Como é que vai criar uma autoafirmação e uma identidade uma forte em cima apreciação disso? da sua imagem. Não tem como você apreciar aquilo que tu é. Você Fica cresce, muito difícil, fica né? difícil. Como eu te falei, é um processo psicológico muito perverso. Você cresce escutando que teu cabelo é ruim, que o negro é ruim, que o negro é bandido. Então, é uma chuva de informações negativas. Não tem como você escutar que é ruim, que é ruim, que é ruim, se olhar no espelho e achar que é bom. É difícil, é muito difícil. E o mercado de trabalho contribui muito, né, com isso negativamente. Nossa, né? Demais, porque aí criam-se... A gente sabe que existem esses conceitos, né? Hoje se fala muito na questão da imagem, né? Da imagem profissional, da imagem para o mercado de trabalho, de como você deve se portar, né? Imagem não é só essa questão visual, imagem é tudo que você expressa, né? A sua mensagem corporal é a sua mensagem visual e corporal. Então, o mercado ele exige coisas. Ele exige que como é a profissional bem-sucedida, qual é o modelo, qual é a imagem. Não tem imaginário, se todo mundo parar agora e vamos pensar. Quando eu penso no profissional bem-sucedido, em quem que eu penso? Que imagem vem à minha cabeça? E isso é complicadíssimo. Como eu estava falando para você, recentemente eu fiz um trabalho bem interessante relacionado a isso, que era fazer foto para perfil profissional. E aí, dentro disso, eu fui pesquisar imagens gratuitas. Eu queria apresentar esse produto para a comunidade negra, eu queria que as empresárias negras aderissem ao projeto, e eu fui pesquisar na internet imagens de empresárias negras no escritório, posadas. Jogou no Google, assim, para ver se vinha. Chamei no Google para ver se vinha. E aí tem aquelas coisas, limitações de utilização de imagem. Quando você utiliza ali o filtro do que é que você pode utilizar, não tem. Tem 2 imagens, ou 3, para ser mais precisa, nesse perfil de mulheres negras. É um absurdo? Foi um absurdo para eu criar um flyer desse projeto, eu ter de comprar uma imagem, sabe, de um banco de imagem norte-americano, de uma profissional bem-sucedida no teu escritório, posando, né, uma foto profissional, para o perfil profissional. Então, é complicado. E é perverso, porque você não consegue se ver. Se eu sonho em ser uma executiva, uma empresária de sucesso, e eu não acho essas imagens, isso me manda a mensagem de que talvez eu não possa ser essa executiva de sucesso. Aquele espaço não é para mim, não, né? É para mim. Não me encaixo ali. E ainda existe, a gente ainda tem muito, né, disso, de esse espaço não é para mim. Eu vi muito isso nos meus eventos de empreendedorismo feminino, onde empresárias bem-sucedidas, já empoderadas, não ocupam esses espaços, não possuem visibilidade nesses espaços. E muito porque também ela não se mostra. E ela não se mostra porque ela acha que não é para ela se mostrar, aparecer, entendeu? E a gente está sedento dessas referências. Hoje, claro, não é só tudo ruim, gente, não é só tudo negativo, já mudou muito, já melhorou muito, a gente já tem muita referência aí na qual a gente pode se basear, já dá para sonhar em ser uma jornalista bem-sucedida, a gente tem Fernanda Carvalho, Maju, né? A gente tem Glória Maria, a gente tem uma série de profissionais negras aí que estão aparecendo, mas essa proporção ainda é muito pequena para a quantidade que somos. E aí esse referencial, ele acaba se tornando fraco, ele é pouco. Somos exceções ainda em muitas áreas. Exatamente. Só para a gente ter uma ideia, ó, considerando que nós, negros, somos mais da metade da população, né? Segundo o IBGE, 53% dos brasileiros se declararam negros, né? Ou pardos. Na verdade, dentro, né, das opções que se tem ali, pretos ou pardos está dentro de negros, né? Então, só para vocês terem uma noção, considerando então que somos 53% da população, dos 68 juízes dos tribunais superiores, apenas 2 foram identificados
como pretos. E dos 513 deputados eleitos em 2006, apenas 11 eram negros, né? 11 pretos e 35 pardos. Ou seja, temos aí um número de 46 negros dentro de um universo de 513. Então, quer dizer, além dessa dificuldade de inserção do dia a dia, né? Quer dizer, sou uma pessoa comum, vou pedir emprego no shopping e sei que o meu cabelo vai ter que precisar passar por alguma modificação e tal. Além disso tudo, o espaço de chefia mesmo, né? A imagem que se tem desses espaços de poder, a gente realmente ainda está muito longe do ideal, né? Muito longe de ver ali representado os 50 e tantos % da população, né? Sim, isso é muito nítido. Eu morei numa cidade onde eu não vi esses governantes, grandes políticos negros. Então, é preciso falar disso, é preciso observar isso, porque não está correto. Nessa relação que você mostrou, imagina-se de mais de 500 pessoas, se apenas 46 são negras, numa proporção populacional de 53%, isso é menos de 10%. Então, significa que, proporcionalmente, isso não está sendo, a representação ela não está acontecendo. E por que ela não está acontecendo? Porque o racismo ainda existe. E ele ainda é um divisor de águas muito forte dentro do mercado de trabalho. Infelizmente, isso precisa ser discutido, porque isso precisa ser mudado. E, assim, uma coisa bem interessante, Fê, é que, como a gente ainda tem, dentro dos contratantes, a maioria dos contratantes, eles são brancos, são pessoas não negras, então é preciso discutir isso com essas pessoas. Eu sempre digo que essa discussão não é uma discussão só nossa, né? Não é uma discussão negra. Ser, né? Essa discussão ela tem que alcançar essas outras pessoas, as pessoas não negras. E nessa situação do mercado de trabalho, é imprescindível que eles participem dessa discussão, que eles reflitam sobre isso. Porque são eles que estão contratando, são eles que estão negando a oportunidade ao profissional negro de mostrar o teu trabalho, de mostrar a tua competência, de mostrar a tua qualificação técnica. Bom, a gente vai dar mais uma pausa aqui, então. Mandem um WhatsApp para a gente no 80-228-228, dizendo o que vocês estão achando do papo, se vocês têm histórias nesse sentido para contar para a gente. A gente vai continuar falando sobre isso e daqui a pouco a gente vai falar sobre cotas, né? Que ainda causa muita discussão, polêmico. Mas na prática ainda é o que está mudando, né? Mesmo que lentamente, mas é o que está dando resultado. É o que está melhorando essa situação, né? Vamos falar mais sobre isso, então, no próximo bloco. Mais uma pausa aqui, então, 19h42. Daqui a pouco tem mais papo sobre o negro no mercado de trabalho aqui no Enegrito. 19h50, estamos voltando aqui com o Enegrito no nosso bate-papo de hoje com Karina Limeira. A gente está conversando sobre o negro no mercado de trabalho. Muita gente já falou aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças, né? Das dificuldades, a gente listou algumas que muita gente deve ter se identificado, pelo menos em algum momento aí durante a trajetória profissional. Mas vamos falar um pouquinho do que já está mudando, né? A gente tem alguns dados aqui sobre as cotas nas universidades, que ainda hoje causam muita polêmica, muita discussão. São acusadas de serem racistas as cotas, coitadas. Imagina, num país como o nosso, sobrou até para as cotas, né? Mas vamos aos números, olha só. Até 1997... a gente tinha 2,2% de pardos e 1,8% de pretos nas universidades no Brasil. Depois da lei de cotas, a gente tem uma realidade hoje de mais de 10% de pardos e 8,8% de pretos nas universidades. Então, quer dizer, de 1,8% para 8,8%, de 2,2% para 11%. Foi uma mudança muito grande, né? Eu quero que tu diga como é que tu vê, né, essa questão das cotas e o que tu acha de ampliar, inclusive, isso, né? Já que a gente tem todas essas dificuldades ainda de aceitação dos empregadores, se tu acredita que as cotas também no mercado de trabalho, nos concursos públicos, seria uma saída também para começar a equiparar as coisas. Então, as tão polêmicas cotas.
Fê, assim, as cotas, quando elas surgiram, eu não fui cotista, né? Não pude aproveitar essa. No meu tempo não tinha ainda as cotas. Se tivesse, eu aproveitaria sim, porque eu sei quanto foi difícil conseguir me inserir numa universidade, ter 2 trabalhos, não poder cursar a universidade pública e ter que mudar para particular e ter 2 empregos para manter isso. Sim, as cotas foram uma medida imediatista, né? Eu sempre digo isso. É a resolução dos problemas? Não. Só que o problema é profundo demais e complexo demais. Se a gente fosse esperar, né, resolver esse problema tão complexo, né, da gente ter sido, em 1888, da gente ter sido largado no meio de um, sabe, para correr atrás de um trem que estava andando a toda velocidade. Somos jogados à liberdade, né? A gente foi jogado ali para correr atrás, sabe? Eu brinco sempre que era uma corrida. Pensei, 1500 a corrida começou e a gente estava preso. E só soltaram a gente para correr, né, quase 400 anos depois. Então, a gente não podia mais esperar. A gente não podia mais esperar por uma solução para modificar esses números aí. Aumentou muito, sim, mas ainda é pouco. 8,8% é pouco. A gente precisa... Para uma etnia que é a maioria da população. Né? Você tem que comparar 8,8% com 53%. E aí você vê o quanto é pouco. Então, foi uma medida imediatista, sim, mas foi uma medida que começou a ser eficaz. Os cotistas estão aí, eles não se formam de maneira diferenciada, eles não são profissionais inferiores aos outros profissionais, muito pelo contrário, a gente tem tido excelentes resultados. Então, eu sou muito a favor, eu acho sim que a gente deve ampliar isso, porque a gente vê isso. Hoje a gente fala em equidade de gênero. Então, se a sociedade percebeu que existe essa discriminação com relação à mulher, que a mulher ganha menos no mercado de trabalho, né, que a mulher ocupa menos cargos de chefia, imagine a mulher negra. Então, é preciso reparar isso de alguma maneira. Isso é equidade, né, de raça. Vai ser através de cotas, tem que ser feito. Tem que ser feito porque é assim que está mudando. Paralelamente, essa questão complexa tem de sendo resolvida. Mas a gente não pode esperar. A gente já esperou muito tempo por isso. E eu acho que agora a gente não pode esperar. Sim, eu sou a favor da ampliação do sistema de cotas. Acho que ele tem que atingir outros âmbitos. A publicidade, há muito tempo que já instituiu essas cotas e a gente quase não vê. É bem engraçado dentro da publicidade. Jura? Sim, existe. Né, tem que ter 20% ali no teu comercial ali. Eu não estou tão atualizada porque tem tempão que eu me afastei de agência publicitária. Mas era mais ou menos isso, 20%. Só Então, que aí, basta olhar que a gente vê que realmente mas olha o golpe. não tem, né? Não olha tem. como é engraçado. Olha o golpe. O pessoal aí... tem que ter, né? Vamos fazer uma coisa bem rápida. Passa... Sabe? Eu tive uma amiga que participou de uma propaganda de um shopping em Salvador. Ela ficou o dia inteiro gravando e ela ficou... 5 segundos no ar. Nossa. E ela ficou tão doída, porque tinha uma menininha, uma atriz, que fazia a filha dela e nem passou. A menina nem passou. Na hora que faz a edição, sabe? Isso é um shopping em Salvador. Eu adoro dar essa referência. Eu acho bem importante ter essa visão, porque eu vim de um lugar que era 80-20, né? E eu hoje moro em um outro lugar que também é 80-20, só que as avessas. E é legal estabelecer essas relações, assim, de como é esse comportamento. É bem interessante. Então, sim, sou super a favor. Acho que temos todos de ser a favor, porque a gente precisa ir colocando o negro para provar a competência do negro, para ir desmistificando, para ir discutindo esse relacionamento. E aí, então, a gente traz de volta a questão da babá, né? Porque... é justamente isso que foi discutido ali por quem entendeu a simbologia daquela cena, que ali, onde é que começou aquilo ali, né? Por que aquela mulher negra está ali vestida de branco se a gente voltar? Eu tenho uma amiga que diz isso e é muito interessante. Se a gente pegar essa mulher negra e voltar lá em 13 de maio de 1888,
E onde é que estava o ancestral dela? E pegar um estudante de medicina aí que, né, com descendência alemã ou italiana, enfim, voltar também, daí, claro, um pouco, né, a imigração foi diferente, mas a gente também voltar e pensar onde é que estava o descendente dessa pessoa quando chegou no Brasil, em que condições ele estava, né? Muita gente que é contra cotas diz que as cotas deveriam ser sociais, mas a gente tem um problema racial, né? Sim, um pobre branco é tratado diferente de um pobre negro. É fato. Então, para resolver um problema racial, precisa ser uma medida que considere também essa questão de raça, né? Quando a gente falou, então, na questão da babá e trouxe ali a herança escravocrata que tinha ali naquela cena, né? Muita gente rebateu com a Glória Maria, com as suas 2 babás brancas na praia, né? Ou seja, se pegou a exceção do outro lado, né? Quer dizer, Glória Maria, dentro deste contexto ali que ela vive, quantas Glórias Marias a gente tem, né? Como é que tu vê isso, essa questão de pegar, às vezes, a exceção para rebater, dizer, não, mas olha aqui, é só se puxar mais, é só se esforçar, é só, né, estudar mais um pouquinho que vai dar tudo certo. É tão fácil dizer que o universo e que as relações sociais e relações financeiras, elas são meritocráticas, né? É tão fácil falar isso e atribuir à meritocracia o alcance do sucesso, de ser bem-sucedido. Não, não é isso, a gente sabe disso. A gente sabe que, na época da escravidão, éramos amas, ou seja, éramos mucamas, éramos babás. Engraçado, né? Então, hoje, em 2016, ainda somos babás, muitas vezes. Porque, infelizmente, não temos 10 Glórias Marias para retratar. A gente não tem um cenário de 53% de Glórias Marias para retratar. E não que a gente queira que, então, querem que todos os negros fiquem ricos e tenham babás brancas. Não é nada disso. Né? É que não são discussões lineares. Então, e nem simplistas. Não dá para simplesmente reverter o fato. Não dá para simplesmente pegar uma foto que é contrária. Não é um layout que se transforma, muda a cor, bota o preto no branco e aí tá aí. Não é. Não é uma relação simplista. Não dá para fazer um reverso, porque é exceção, não é regra. E a discussão daquela foto, muita gente teve preguiça de pensar sobre aquela foto. Entendeu? Não Exatamente. É preguiça de pensar. Preguiça e comodismo. Porque parar para pensar naquela foto significa que existe uma parcela que continua sendo privilegiada pelo que aconteceu nos quase 400 anos de escravidão. Então, é cômodo negar isso. Se a gente começar a discutir isso, a gente vai ter que começar a discutir o quanto algumas pessoas são ainda beneficiadas pelo teu estereótipo, pelo teu fenótipo. Então, porque eu sou loira, de olho azul e tal, o quanto eu sou privilegiada por isso. Gente, eu não sou loira de olho azul, eu sou preta. Só para deixar claro, né? Já que a gente só para deixar TV, escuro. Já que a gente não está em TV, vocês estão só nos ouvindo. Mas então, o quanto essa pessoa ainda é beneficiada por ela, né, ter visualmente esse aspecto, que é o aspecto das pessoas que foram beneficiadas com a escravidão. É uma relação muito simples. E a partir disso, essa pessoa vai, né, se quiser mudar ou colaborar com a mudança, vai ter que sair dessa zona de conforto de alguma maneira, de conforto. Vai ter que parar para pensar. Hoje só não tem informação quem não quer, então quem quiser saber como foi esse processo, quem quiser saber mais, por que negros vendiam negros, quem quiser entrar nessa relação pode ler à vontade, o Google está aí para a gente ler um monte, descobrir, né, a história, quem não conhece e quer conhecer, mas a gente precisa discutir.
é isso. Aquela foto, ela foi a representação, sim, de um sistema que foi implantado e que foi perpetuado, né? Ou seja, os filhos dos filhos. E a gente vê aí, a meritocracia ela não é tão linear e ela não pode ser encarada como tal. E a Glória Maria, com suas babás brancas, infelizmente, ela não pode ser encarada como uma coisa corriqueira, porque não é. É uma exceção. A regra é outra. E é isso que é importante também, né? Porque eu me lembro na época que eu recebi uma crítica dizendo assim, mas vocês estão expondo aquele casal, vocês também julgaram o casal sem conhecê-los. Não, a gente não estava julgando ninguém ali, a não ser o sistema, né? A gente estava querendo mostrar que tem um sistema que está errado, assim como a Glória Maria também, né? Quer dizer, aquela foto ali é uma exceção dentro do sistema, né? Lógico que a Glória Maria existe, existem outras, como a gente estava conversando antes, se eu pegar a Thaís Araújo e Beyoncé, eu vou ter que partir para aí, né? Vou ter que ir nesse patamar. Não. Graças a Deus, a gente hoje tem bastante referência, mas a análise é, dentro de uma população de 53%, quantas são essas pessoas? A conta é essa. O processo é complexo, a conta é simples. Exatamente. E daqui a pouco, então, a gente volta a conversar mais aqui sobre o negro no mercado de trabalho, saber quais seriam, então, as soluções, né, para a gente começar a mudar isso, que já está mudando, mas para a gente, de maneira mais efetiva, até começar a se unir, a discutir, a detectar, né, onde é que a gente tem que ir atrás ainda para mudar essa situação e tentar equiparar e fazer a conta bater, né, a conta ser mais justa. Vamos de música, 20 horas, 2 minutos, em Negrito está no ar aqui na Nova Metrô. A gente já falou muito aqui sobre o negro no mercado de trabalho. E agora vamos então ao que pode ser feito, né? Porque a gente apontar os problemas é fácil, né? Mas o que a gente pode fazer? E eu sei que tu, dentro do teu empreendedorismo, nos teus trabalhos, tem essa missão, será que eu posso chamar assim, de trazer para ti, né, a mudança do que está aí. Sim, vamos falar um pouco também do positivo, né? Sim. Vamos falar do lado tem bom coisa da boa coisa. Tem coisa boa, muita coisa boa acontecendo. Eu trabalho com eventos, né? E eu trabalho muito com empreendedorismo feminino, faço muitos eventos relacionados ao empreendedorismo feminino. E eu venho trazendo para as redes, participo de muitas redes, eu acho que o poder da rede é muito grande, como um todo. Hoje a gente tem aí rede de mulheres negras, estava falando mais cedo para a Fê, que é a consuleza da França, a Alexandra Loures, e a empresária do Racionais MC, esqueci o nome dela agora, elas montaram um grupo chamado Negras Empoderadas, que está ali mostrando essas negras profissionais de destaque, empresárias bem-sucedidas, é um grupo bem legal, e onde a gente está não só vendo essas referências, como também discutindo coisas nossas e gerais ali dentro desse grupo. Faço parte de grupos que não possuem recorte racial também, grupos de empreendedorismo feminino, faço parte de uma rede que tem aí mulheres no Brasil chamada Mulheres que Decidem. E, bem, a minha missão dentro desses espaços é justamente ocupar esses espaços. Então, eu estou sempre ali, né, como empresária negra, que sou, eu busco ocupar esses espaços, tem um espaço, tem uma festa chiquérrima da XPTO, eu quero estar ali, sim. Eu acho que essa é uma forma de resistência, é uma forma de trazer isso, ocupar, mostrar, olha, eu sou empresária também, ainda não sou bem-sucedida, mas chego lá. Mas eu sou empresária, sou negra, eu tenho capacidade técnica de estar aqui, estar discutindo esses assuntos. Vou trazendo também, aí puxando essas mulheres também. Olha, tem que se mostrar. Você é uma chefe negra. Nossa, que legal. Mostra seu trabalho. Estou sempre procurando contratar também essas pessoas. Eu acho muito legal essa coisa da rede, da gente estar se ajudando mesmo, né? Se apoiando, sabe? É importante. É muito importante. E assim, acho que aos poucos e aos muitos, porque eu acho que tem
coisas, né? Tem ações que a gente está fazendo também que já estão a passos que largos. andam mais rápido. Estão andando mais rápido. E eu acho que a gente consegue sim mudar. É importante a gente trazer essa discussão para as pessoas não negras também. Existem pessoas que estão super abertas a discutir e também mudar esse cenário. Então, dentro desse grupo que eu pertenço em São Paulo, eu trago muito essa discussão e elas são muito abertas a modificar esse cenário, a dar também visibilidade a essas mulheres negras, né, que decidem também. Então, é isso. Eu acho que cada um tem que estar ocupando espaços e estar trazendo essa discussão para esses espaços. E não só espaços negros, mas principalmente para os espaços brancos, para que essa mentalidade mude, né? Quem sabe mais para frente, bem rápido, assim, bem ali na frente, esse cenário. Logo mais. Cenas dos próximos capítulos, esse cenário já tenha mudado bastante. Eu espero e a minha luta é essa, assim, a minha parte que eu faço é essa, é trazer essas mulheres, tentar dar visibilidade a essas mulheres negras dentro do cenário do empreendedorismo feminino. E hoje tu acha que esse mercado, hoje que tu está numa posição de destaque, de protagonismo, esse mercado te trata diferente ou tu percebe às vezes que tu tem as mesmas dificuldades como profissional que tu tinha lá quando tu ia para a entrevista e passava chapinha no cabelo? Olha, as entraves são as mesmas, tá? Ainda tem muita entrave. Quem mudou fui eu. Então hoje eu encaro essa dificuldade de forma diferente. Se antes eu alisava o meu cabelo para achar que só assim eu seria aceita, hoje eu vou com o meu cabelo assim oriçado e as pessoas vão ter que me engolir, porque elas não estão contratando um cabelo, elas estão contratando uma profissional de eventos. Elas têm que, né, elas têm que aceitar ou elas têm de engolir a minha qualificação técnica. As entraves ainda existem, existe sim muito tratamento. Tem uma dificuldade, porque a gente tem que sempre estar provando essa qualificação, sabe, com mais força. A gente tem que estar forte para isso, né, de bem com a gente para provar isso, porque a gente tem que estar sempre se esforçando. Se uma outra profissional faz 50% e ela consegue provar, eu tenho que fazer 90% para conseguir provar, sim, que eu sou qualificada e que eu tenho capacidade de ocupar aquele espaço. Mas não esmoreço e nem desisto. Acho que a gente tem que encarar isso e se fazer engolir também em determinadas situações, né? E tu acha que a questão de gênero, a gente existe essa discussão hoje dentro do movimento, né, de que as mulheres estão à frente, né, na discussão, na própria questão da universidade? Se a gente for olhar os números, nós temos mais mulheres negras do que homens negros. Existe, é fato, a luta pela sobrevivência, né, que para o homem negro da periferia é mais real também. E nessa questão do trabalho, tu falou aí dos teus coletivos e da forma com que tu puxa mulheres negras, tu consegue perceber que existe uma dificuldade maior para os homens que estão tentando entrar no empreendedorismo e que a questão para eles no mercado de trabalho também é diferenciada do que para nós mulheres? Então, como eu, independente de discutir raça, eu estou sempre discutindo gênero dentro desses espaços, a gente ainda ainda é visto, a análise ainda é feita sem o recorte racial. A análise dentro desses espaços ela é feita da seguinte forma: o homem ganha mais que a mulher, mas a gente sabe que o homem negro provavelmente ele vai ganhar menos que a mulher branca. E a mulher negra vem ainda atrás disso, na beira base da pirâmide, né, desse processo. Então, geralmente, dentro desses espaços, eu estou discutindo muito mais a questão gênero, só que aí o outro gênero, o gênero masculino, não está sendo analisado como gênero masculino negro. Sim. Aí essa discussão ela também precisa, né? Vamos chamar os homens, então, para nos grupos também começar a debater isso. E o homem negro? Porque provavelmente ele ganha menos do que a mulher branca. E a gente sabe, né? O homem negro ele morre mais, né? A gente tem esse índice da muito quantidade alto, né? muito alto aí ele tá da criminalidade é o homem negro,
né, que está ocupando ali esses espaços que a gente não quer ocupar, né, as Sim. cadeias. Então, a gente sabe que existe essa dificuldade também para o homem negro. Isso está diretamente ligado ao número de mulheres empreendedoras, né? Porque se a gente fizer esse recorte, a gente vai ver que muitas mulheres acabam ficando sozinhas, né, com a responsabilidade de cuidar da família e meio que tem que se virar, né? A gente até percebe que muitas delas vão saber que tem essa aptidão para serem empreendedoras na hora da dificuldade e que faz ali do limão uma limonada. Né? Com certeza. E trazendo para o nosso recorte, né, lá atrás, quando a gente foi libertada, bem entre aspas. Bem, muito entre aspas, as mulheres tiveram de empreender. Como é que você começa a empreender? Tu está ali livre, né? O mercado de trabalho, se hoje ele não aceita muito negro, imagine lá quando isso começou, né? Como é que era? Então, onde ele ia se inserir? Acabou de ser libertado. E as quituteiras, né? As mulheres começaram a empreender, já cozinhavam para os seus donos ali, e aí vamos então vender esse quitute. E elas foram as pioneiras, porque nessa época a mulher branca ainda não fazia parte do mercado de trabalho. Sim. Então, esse é um processo bem interessante dentro dessa discussão, né, da equidade de gênero, porque somente estamos sendo reconhecidas agora, e somos empreendedoras desde sempre, se a gente começar a falar de criação do Brasil, né? E somente agora se começa a reconhecer as empreendedoras negras. Parece que é algo super novo, né? Assim, parece surgindo. Está surgindo, né? Empreendedorismo feminino. Não, vamos lá atrás, né? As quituteiras, ex-escravas, que era o meio de vida, de sobrevivência dela, se tornou isso. Eram empreendedoras. E está aí mais uma prova, então, de que não dá para a gente olhar para trás e dizer, não, aquilo ficou lá, já acabou. Não, a gente, quando olha para a nossa realidade hoje, a gente sempre, né, se a gente fizer esse retrospecto, a gente vai ver onde é que isso tudo começou. Né? Não dá para você viver o hoje sem olhar para o passado. A história é isso, ela faz parte. O passado reflete, né, no presente, nos traça ao futuro. São 3 momentos separados, mas que caminham paralelamente. Não dá para você viver aqui e esquecer tudo o que aconteceu. Não tem como ser dessa forma. É como eu disse, o processo não é simples. Simples só é a conta. A conta é simples. 53% da população precisa ser equiparada no mercado de trabalho. Vamos de música de novo, então. Já está acabando, estamos nos últimos minutos do Em Negrito, 20 e 21. A gente vai ouvir música, então daqui a pouco a gente volta para as nossas considerações finais. 20 e 26, estamos chegando ao final do Em Negrito de hoje, onde batemos um papo super legal. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei. Um papo super legal aqui com a Karina Limeira sobre o negro no mercado de trabalho. Karina, muito obrigada pela tua presença aqui no Em Negrito, na Nova Metrô, e deixa aí as tuas considerações finais, então, pra gente. Fê, eu que agradeço muito. Você, para mim, é uma das referências da mulher negra no mercado de trabalho. Sou muito grata pela lembrança. Parabenizo pelo espaço, acho muito importante esse espaço, muito legal. Acho que a gente tem que dar audiência para o espaço se manter aqui, gente. E, assim, eu quero agradecer, quero deixar o recado para todo mundo que a gente precisa, sim, ocupar os espaços. A gente precisa ocupar todos os espaços. O lugar do negro é aonde ele quiser. Então, vamos lá, vamos ocupar, pessoal. Acho que essa é a frase, realmente. Bom, muito obrigada para quem ficou com a gente, pela companhia, para quem ficou com a gente até agora. Quero lembrar, então, que este papo aqui vai estar no YouTube em breve. A gente divulga lá na fanpage da Nova Metrô, assim como foi na nossa estreia, que o pessoal gostou muito, viu, de ouvir. Então, a gente vai já soltar essa entrevista aqui hoje com a Karina para vocês no canal do YouTube da Nova Metrô. Agradeço o convido para que assistam o Nação na TVE daqui a pouquinho, às 22h30. A gente entra no ar com a nossa 5ª temporada, programa novo.
na nova programação aí da TVE. Quem estiver ouvindo a gente de fora do Rio Grande do Sul, pode assistir também pelo tve.com.br, hoje às 10h30, ou então amanhã, meia-noite, na TV Brasil. A gente também vai estar no ar para todo o país. Muito obrigada para quem ficou com a gente até agora. Quarta-feira que vem, às 19h em ponto, estamos aqui de novo para mais um bate-papo no Em Negrito. Boa noite a todos. Nova Metro Music.